Boa noite, meninas. Vamos continuar o nosso estudo, então, de Quero Ser Como Maria, né? Esse tema que eu estou abordando é porque muitas não conhecem, né, a história de Maria. Ouve falar de Maria, mas não sabe, na verdade, quem foi a mãe de Jesus. Que ela foi uma serva do Deus Altíssimo. Ela se colocou à disposição. O primeiro estudo nós vimos aí que quando Maria responde ao anjo Gabriel, que ela aceita então o chamado, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio sobre ela e ali ela começou a gestar então Jesus, sendo uma mulher virgem prometida para José. E nós paramos no versículo 39 do capítulo 1 de Lucas, né? Quando Maria pega e sai da sua casa e vai visitar Isabel. Quem era Isabel? Isabel, mãe de João Batista, né? E quando ela chega na casa de Zacarias, que era esposo de Isabel, o ventre, a criança que estava no seu ventre, que era João Batista, reconheceu o seu Salvador, que era Jesus Cristo. E a Bíblia relata que o bebê mexeu muito forte, né, no ventre de Isabel. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo, então ela começa a proclamar, né? Ela começa a falar em volta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o seu filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de receber a visita do meu Senhor Salvador, né? E ela continua dizendo: Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava no meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu e que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então Maria aceita, né, o chamado de Deus. Isabel, que era estéril, nós vimos no primeiro estudo que ela era estéril, ela já era uma mulher idosa, a Bíblia diz, né, na sua velhice, ela era estéril. Deus fez com que ela engravidasse, porque ali o Gabriel, né, o anjo, fala para Maria, né, que para Deus nada é impossível, ou seja, tudo é possível aquele que crê. E assim ela foi lá não para confirmar o que aconteceu, mas para testemunhar, para glorificar o nome do Senhor e para ter um momento de alegria com Isabel, né? Aonde os dois aí tinha 6 meses de diferença, João Batista e Jesus. E João Batista é o profeta que vai batizar Jesus e diz que não poderia batizá-lo por causa que Jesus nele não encontraria pecado, né? O batismo é para a redenção do pecado. O batismo é a proclamação de morrer o velho homem e ali em diante nasce uma nova criatura, né? Então Jesus se batizou com João Batista para que as escrituras fosse cumprida. Não porque ele havia necessidade de se batizar, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, né? Ele veio de uma mulher, mas foi gerado do Espírito Santo. Ele não era naquele momento filho de genética de José, né? Então, o Cântico de Maria, no versículo 46, ela começa a proclamar. Então disse Maria a Isabel: Minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humilde serva, a sua serva. Né? De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Então ela começa a reconhecer a grandeza de Deus, né? Por ela ser serva, né? E é isso que eu quero trazer. Por
ela ser essa mulher humilde, por ela ser serva. E é isso que nós precisamos aprender. Por isso que o tema é: quero ser como Maria. Como ela se dispôs a servir a Deus com o seu corpo. Que o nosso corpo, amadas, é o templo do Espírito Santo. Então, quem manda neste corpo quando você se batiza, que você está consciente dos seus pecados e ali nasce uma nova criatura, você começa a servir a Deus com o teu corpo, né? Assim como Maria emprestou o seu corpo, foi um vaso. E quantas vezes nós somos vaso usada por Deus, né, para gerar vidas também, pois o seu filho é promessa do Senhor, é herança, e veio com um propósito de Deus nessa terra, com um propósito diferente do seu, mas ele veio com um propósito de Deus. E quantas vezes a gente está ali criando um missionário, um homem de Deus, ou até mesmo não precisa nem ter chamado para pregar a palavra, mas nós podemos ser usados em todas as áreas para transformar vidas. Somente um bom testemunho transforma mais vidas do que muitas palavras, né? Aprendemos isso com o nosso irmão Martinho Lutero, né? Que ele sempre citava isso, né? Que o nosso testemunho fala muito mais do que palavras, né? Pois então ela começa a falar ali que Deus é poderoso, que Deus é grandioso, que atendeu a ela, atentou a ela por uma humilde serva que pegou e para usar ela da maneira que ele queria. E é assim que Deus faz, ele escolhe as pessoas a qual ninguém vê naquela pessoa talvez uma qualidade. Ele pega as pessoas que são mais, talvez, quebrada na vida em relação ao seu sentimento, à vida sentimental, e tantos homens na Bíblia e mulheres que Deus pegou, como pegou Maria, uma serva humilde, né, uma mulher virgem, mas que ela tinha os mesmos defeitos que nós. Assim como José, seu esposo, que foi usado por Deus para criar José. Então, Deus usa o ser humano para fazer milagres aqui na terra. Deus usou Maria para ser ali uma mulher usada por Deus como testemunho vivo para nós, para que nós possamos aprender com essa mulher, para que nós possamos aprender com o testemunho dela, que ela não se achou digna de receber de Deus aquele momento. Quem sou eu? Ela começou a pensar, quem sou eu para ser mãe, gerar no meu ventre o Salvador? Assim como nós, quem somos nós para receber Cristo Jesus na nossa vida, amadas? Quem somos nós? Somos um ser humano falho que carece da misericórdia de Deus. E quando ela começa a proclamar isso, é exatamente isso que ela quer dizer, né? Que ela estava maravilhada porque Deus tinha escolhido ela, né? A maior astúcia de Satanás é falar para mim e para você que não somos dignas, né, de ser usada por Deus. Não somos dignas de proclamar o evangelho por causa do nosso passado ou por causa de situações que erramos como ser humano. Mas eu quero te dizer que Deus sempre vai deixar com que a gente fale, principalmente quando você acha que você pode, que você é e que você faz. Para quê? Para mostrar para mim e para você que nós carecemos da misericórdia e da graça de Deus. Amém? Então que você possa refletir na humildade dessa mulher, que quando você recebe um dom do Senhor, um talento do Senhor, nós não somos dignas. Nós temos que cuidar daquilo que Deus nos deu e não enterrar, mas saber que um dia nós vamos prestar conta. Lembra da parábola dos talentos?
Então, a missão de Maria era essa: gerar Jesus e suportar aquilo que vinha de tanta dor na vida dela. Ótimo ser mãe do Salvador, alegria, teve momentos felizes, mas ela não sabia o que esperava, né? Assim, quando nós temos um chamado, assim como nós recebemos algo do Senhor, né? De repente, você, como filha, coube a você cuidar dos teus pais na velhice, ou do teu pai, ou da tua mãe, ou da tua tia, ou de alguém. E nós vamos nas casas, nos hospitais fazer visita e a gente sabe o quanto é difícil cuidar de uma pessoa idosa. O quanto é difícil se renunciar à sua vida a dedicar-se. Mas eu quero te dizer que a recompensa vem do Senhor. Se Deus te chamou para isso, Ele vai te capacitar até o fim. Porque Ele colocou essa missão na tua mão. Não queira passar para ninguém aquilo que Deus confiou em você, porque é você que Deus quer usar. Né? Não olhe para as suas limitações, não olhe para as suas dificuldades, assim como outros homens de Deus, assim como Maria e outros homens de Deus, até mesmo, né, que nós vimos aí Moisés, que teve que chamar seu irmão Abraão porque era pesado de língua, Jeremias, porque eu sou uma criança, Jonas, todos deram as suas desculpas, né? Mas Maria se alegrou com o chamado e Maria então reconheceu que ela não era digna. Nós temos que reconhecer que não somos dignas, mas temos que reconhecer também que é Deus que nos capacita e Deus que nos chama. Que tudo é para a glória dele, tudo é para ele. E é exatamente isso que ela proclama. Por isso que Deus escolheu ela, por isso que Deus escolheu você, porque Ele sabe daquilo que está no teu coração, mas Satanás também sabe que ele fica o tempo todo no teu ouvido dizendo que você não é digna. Mas quem nos capacita e nos justifica é o sangue do Cordeiro, para poder fazer a missão que Deus nos deu nessa terra. E ela continua então no versículo 50, diz: a sua misericórdia estende aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governadores dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu-os de mão vazia, o rico. Ajudou os seus servos de Israel, lembrando-se da sua misericórdia. Olha que tremendo que ela proclama. Para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para a sua casa. Ali ela teve um momento, né, de compartilhar e esse momento com Isabel, uma mulher também cheia do Espírito Santo, e veja o que ela orou, o que ela proclamou, a soberania de Deus, que Deus destrona quem Ele quer e exalta quem Ele quer, exalta quem? O humilde. Ele diz assim, que deu coisas boas nas mãos dos famintos e despediu o rico, né, sem nada, né, de mãos vazias, né, então... Por que é pecado ser rico? Não. Quando fala do rico aí, fala do soberbo, fala daquela pessoa que confia nas suas riquezas, né? Naquilo que tem, né? E não confia do Senhor que vem a bênção do Senhor. Porque a palavra de Deus em Gênesis diz que Isaac ficou riquíssimo trabalhando, né? E ali ele compartilha também que ele ficou riquíssimo, então significa que Deus, ele é o Deus de prosperidade, mas ele odeia a soberba. Veja que ela fala que dispersou os que são soberbos. Ela está falando da humildade que são exaltados, das pessoas humildes que são exaltadas e das pessoas soberbas,
né? Que Deus despede de mão vazia, aquelas que pensam que têm alguma coisa, né? Mas elas são tão pobres que a única coisa que elas têm é o dinheiro. Então, ela começa a exaltar o Senhor e a sua soberania. Então, veja que ela compartilha o momento com uma mulher cheia do Espírito Santo, que é Isabel. Então, os teus momentos da tua vida com alegria, você tem que saber até com quem você vai compartilhar os teus sonhos, seus projetos. Procure mulheres que temam a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando você compartilha com alguém que teme ao Senhor, ela não vai ter inveja de você. Por quê? Porque ela vai te amar e o amor não tem inveja. O amor não suspeita mal, o amor não busca os seus próprios interesses, né? Mas, ao contrário, busca o interesse do outro, ou seja, de ver a pessoa feliz e ora para que a outra prospere. E quando a outra prospera, ela se alegra muito mais do que se ela tivesse recebido. Assim é amor de pai e mãe, você sabia? Que quando nós prosperamos, o nosso pai fica muito mais feliz do que se ele tivesse recebido. Olha, eu não recebi, mas o meu filho realizou. Então, queridos, nós temos que ter esse amor que vem de Deus, que é o amor do pai e a mãe que tem para conosco. Então, quando você vai compartilhar alguma coisa, aprenda com Maria, né? Seja como Maria. Compartilhe os teus momentos com quem sabe compartilhar. Como diz lá em Tiago, né? Que nós temos que chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. Amém? Então, continuando nosso estudo, no capítulo 2 de Lucas, José, ele vai então para a cidade de Nazaré, na Galileia, né? Ele toma a sua esposa Maria, que já estava grávida do seu filho Jesus, né? E a Bíblia diz que ele não teve relação com ela enquanto ela não teve Jesus. Depois que ela teve Jesus, né, nós vamos ver mais para frente, ela teve outros filhos, né, que são os irmãos de Jesus, né? Mas até ali ela se manteve pura e concebendo aí Jesus Cristo, né? E os pastores que estavam ali no campo, eles receberam uma mensagem do Senhor. Um anjo visitou ele. Olha que coisa tremenda que acontece. Quando José pega Maria, né, no versículo 4, ele vai para Galileia, para a Judéia, e fica ali. Mas como estava sendo um momento ali que o Júlio César, né, aliás, o César Augusto, publicou um decreto ordenando o recenseamento. Aquilo que as pessoas fazem na sua casa quando vêm para saber quantas pessoas têm de população, quantos moram na sua casa. Era isso que estava acontecendo. E foi acontecer mais por quê? Porque teve interesse aí, sabendo que ia nascer um Salvador, o rei dos judeus. E eles entendiam que esse rei que ia nascer era um rei de trono territorial, ou seja, terreno, né? Não um rei celestial. Tanto é que os judeus, eles imaginavam que Jesus vinha tirar o jugo do quê? O jugo do imposto romano sobre eles, né? E não aquele o Salvador. Quem era espiritual, aqui você vai ver que entendeu o que Jesus veio fazer na terra. É como uma pessoa que ela busca Jesus por interesse material, ela não busca Jesus pela salvação. Porque a palavra diz assim: buscai o Senhor, né? E buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que são as demais coisas? Aquilo que você precisa, você não precisa nem falar. Deus sabe que você precisa, porque daí você passa a ser filho. Então, esses pastores recebem o anjo, e no versículo 12, né, ele começa a falar: isto lhes servirá de sinal, encontrarão um bebê em volta de um pano deitado numa uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens
quais ele concede ao seu favor. O que é a graça, queridos? Graça é um favor não merecido, né? Isso é a graça, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Nós não merecemos a graça, né? Mas esse favor nos alcançou. Então, esses pastores, eles deixaram tudo o que estavam fazendo no campo e foram atrás de Jesus, ver o Salvador que nasceu. E como eles chegaram naquele local e viram a situação de Maria, então Jesus não nasceu na manjedoura por causa que ele era pobre, não. José era carpinteiro, né? Até hoje é uma profissão que ganha-se muito bem, imagina naquela época, né? Não foi exatamente essa a mensagem que a Bíblia diz, mas é porque não tinha lugar para se hospedar, né? Por causa do recenseamento. Então, a gente vê que o recenseamento acumulou muitas pessoas, muita gente naquele local, e não tinha local onde ele se hospedar. Então, por isso que ele nasceu, e é a estratégia de Deus para que não fosse achado naquele momento, né? Então Deus cuida de tudo quando ele tem uma promessa. Mas eu fico pensando, Maria, né? Primeiro filho, virgem, não era do homem, era de Deus, muito feliz, alegre, porque Deus escolheu, mas não teve aí o seu enxoval, como você faz, que nasce os bebês. Não pôde preparar algo especial para receber Jesus, mas era o que tinha, era o que tinha. O que era especial para a criança que nasceu era a recepção da glória de Deus, a forma a qual as pessoas reconheciam esses pastores, né? Então, que vieram ao encontro de José e de Maria. E o versículo 19 fala assim: Maria, porém, guardava todas essas coisas, sobre elas refletia no seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Quando Maria recebe os pastores, escuta eles falar tudo aquilo que aconteceu, que o anjo apareceu, que houve uma milícia de anjo, né? Glorificando, exaltando, que a Bíblia relata ali no versículo 14. Então ela fica maravilhada com aquilo tudo, mas no mesmo instante espantada como ser humano. Tenta se colocar no lugar dela, como ser humano, né? Como que ela esperava ter esse filho? Será que ela esperava desse jeito? Eu acho que não, né? Porque sempre quando a gente tem uma promessa, a gente acha que Deus vai fazer de uma maneira e ele faz totalmente diferente dos nossos planos. E a gente pensa, será que é a direção de Deus? Mas Deus falou que iria me honrar. E é que a gente acha que a honra de Deus é de um jeito, queridas. Não, a honra de Deus é de outro jeito. Ele tem um jeito diferente, sabe por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E quem tinha que ser glorificado ali não era aquele momento de ter filho de Maria ou de José. Quem estava sendo glorificado aqui era Jesus. E quando nós somos usadas por Deus para curar, a gente tem medo, né? Vou orar, será que Jesus vai curar? E se não for Jesus não curar? É aquela pessoa, eu vou ser envergonhada? Você não está sendo como Maria. Porque Maria, ela não procurava a glória para si, né? Não procurou a glória para si, mas pelo contrário, o tempo todo ela tem uma postura de serva, de glorificar o nome do Senhor, de não tirar a glória de Cristo. Pensa bem, ela estava gerando o Salvador dentro dela. E quando você vai orar por alguém, é o Salvador que está dentro de você, mulher, que vai se manifestar na vida daquela pessoa. É o Salvador que vai vir na tua boca para você louvar o Senhor, se você tem um chamado de louvor, de adoração. É o nome do Senhor que tem que ser glorificado.
né? Não pense, eu vou fazer feio, senão eu não estaria aqui fazendo esse estudo na frente, né, dessa câmera, e que eu sei que muitas pessoas vão ouvir, e eu não estou nem aí se eu vou errar. Eu quero falar da palavra de Deus, daquilo que Deus colocou no meu coração, para que Deus seja glorificado na tua vida, não só na minha vida de eu ver o teu fruto. Mas na tua vida é Jesus que tem que ser glorificado aqui. Não é eu e você, nós só somos um vaso usado que Deus poderia ter pego uma professora, ter pego uma mulher totalmente diferente, né? Porque eu tenho uma profissão totalmente diferente do que esse chamado que Deus me incumbiu. Mas eu tive que engavetar todos os meus cursos. Durante muito tempo, quem conviveu comigo, a minha família sabe, estudando, trabalhando, quantos cursos eu tenho engavetado que hoje não serve para nada, porque eu escolhi fazer a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Então escolha fazer a vontade do Senhor. Não impeça Deus te usar, não impeça Deus agir na tua vida, não impeça Deus fazer a obra dele na sua vida, mas deixa Deus usar e cumprir em ti o teu chamado, ou aquilo que Deus tem, o casamento que Deus tem para a sua vida, a profissão que Deus tem, porque às vezes Deus te coloca dentro de um hospital, querida, não é para ganhar dinheiro, ser médica, não, é para salvar a vida, naquele momento da morte, você ali fazer com que essa pessoa aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. É esse o propósito de Deus, glorificar o nome do Senhor. E Maria guardava tudo aquilo no seu coração. E ela começava a entender o propósito de Deus. E a palavra de Deus, continuando o nosso estudo de Lucas, fala que Jesus é apresentado no templo. Por quê? Porque a Bíblia não fala do batismo de criança. A Bíblia fala que Jesus se batizou com João Batista quando ele começa depois do seu ministério, com 30 anos. Então, a pessoa ela tem que estar consciente para se arrepender dos seus pecados. Então, ela se submerge. Batismo, você vai lá no Google e vai lá. O que é o significado do batismo? Submergir, né? Então, você precisa submergir, é um ato profético, como se você fosse enterrada, né? Mas enterrado você ia morrer, ia sair sufocada de lá, ou não sei se você ia sair. Então, foi usada a água ali como um ato profético. Então, a gente vê aí que Jesus foi apresentado no templo. E quando ele foi apresentado, que toda criança a gente apresenta depois dos 8 dias, um mês, conforme os pais têm a disposição aí, a gente apresenta ao Senhor. E quando ela está na sua consciência, que é a partir dos 12 anos, ela vai saber o que realmente é a palavra de Deus, o que é a consequência do pecado. Então, Simeão, este homem que estava ali no templo, ele recebeu uma promessa de Deus, que ele não iria partir dessa terra sem apresentar Jesus. Então, ele apresenta Jesus. Vamos ver no versículo 34 do capítulo 2 ainda, Simeão os abençoou e disse para a mãe de Jesus: este é o menino, está destinado a causar a queda, né? E o soerguimento de muitos, ou seja, elevação, né? Exaltação, né? Honraria, né? De muitos em Israel. E a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Quando Simeão, um homem cheio do Espírito Santo, que foi conduzido pelo Espírito Santo, aí ao templo, assim como Ana também, você vai ler ali, você vai ver que Ana também, né, a profetisa Ana também estava no templo. Ele olha para Maria, pensa bem você, o que recebeu essa mulher? Qual foi a palavra? Apresentando seu filho. Imagine você apresentando seu filho, o sacerdote olha para você e fala isso, ó, esse menino, ele foi chamado, destinado para ser o Salvador, né? E este menino vai exaltar alguns e para alguns vai ter ali as suas quedas, né?
ou seja, mudar destinos. E quando ele acaba de falar, nossa, que profecia maravilhosa para o meu filho, ele olha para ela e diz assim: quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Então a palavra dura ela recebeu, mas era o que estava ali preparado para ela, né? Então ela começou, olha como o Espírito Santo ele sabe. Primeiro, o anjo visita, fala algo para ela, que ela ia ser mãe do Salvador. Depois ela tem aquele momento de alegria, assim, bem assim as promessas de Deus. E depois vem uma palavra de exortação. Ela poderia pensar, esse homem está sendo usado pelo diabo. Que eu vou atravessar uma espada minha alma, quer dizer, vai ser algo muito duro para mim, né? Mas a promessa é grande. E quando a promessa é grande, amadas, também a luta é grande. Mas Deus capacitou Maria até o fim. Você quer viver promessas grandes na sua vida? Você quer que Deus cumpra o propósito maravilhoso que Ele tem na sua vida e o nome dele vai ser glorificado, não o seu nome, mas o nome dele? Então seja como Maria, serva, que sabe receber as coisas boas e sabe também receber quando é uma palavra de exortação de Deus. Amém? Quero orar pela sua vida e nós vamos continuar com o nosso estudo com o menino Jesus que entra no templo e fala alguma coisa para Maria. Então, o próximo estudo é sobre Maria e Jesus. Amém? Eu quero orar pela sua vida, Senhor, em nome de Jesus, que esta mulher que está me ouvindo, essa jovem, Pai, que ela possa receber de Ti o Teu Espírito Santo para ter o entendimento que é o Teu nome que tem que ser glorificado. Às vezes o Senhor nos dá tantos momentos de alegria, mas no momento que tem uma palavra dura, como Maria recebeu, nós fechamos o nosso coração, não queremos receber. Mas eis-nos aqui, como tua serva, Maria, queremos ser, Senhor, de receber as tribulações e as vitórias, porque as tribulações são passageiras e a vitória é eterna em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, receba do Senhor aquilo que Ele tem para a sua vida e receba em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, na tua casa, na tua vida, no teu coração, que você possa dar liberdade para o Espírito Santo fazer o que Ele quer da sua vida e você vai conseguir, então, achar a verdadeira felicidade. Amém? Até o próximo estudo.